Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Se nossa capacidade humana fosse detalhar cada movimento em Paracuru, geraria uma imensa lista de energia e massa em revolução. Mas poderíamos agrupar os detalhes em grandes conjuntos. E mesmo assim a revolução do movimento de ar, água, fogo e terra estariam em intensa relação, em que cada conjunto influencia o outro. Pode até ser que se criem grandes retalhos desta realidade e a elas se aplique a universalidade de todas as regras. Mesmo assim, muito mais ficará de fora destes grandes retalhos. Quando todo o conteúdo de Paracuru se traduz em arte, é preciso que se diga: toda arte é histórica, toda ela tem em si a negação de uma afirmação pretérita. Flávio Sampaio e Lumena Macedo, ele cearense de Paracuru e ela paulistana da Gema, conversam sobre dança, a respeito da Lumena passando por um engasgo com um chiclete e o trauma alimentar que restou. Transmitiu o conselho da psicóloga que fosse dançar, movimentar-se, liberar o ar, traçar o espaço com tronco, passos e braços. Vivendo na economia cultural da capital paulista, a Lumena Macedo se torna aluna dos professores ícones da estética da dança de então. René Gumiel, passou pela escola da Siva, pela escola de Adiador, por Nina Bernark, Ismael Guiza, uma geração herdada dos conflitos da Segunda Guerra e da grande migração de uma história humana em grandes movimentos. Lumena é tão fissurada em dança que nas férias pedia de presente aos pais a frequência a um curso no balé estágio. Faz um concurso de dança na Funarte do Rio de Janeiro, tendo que apresentar uma peça clássica e uma contemporânea. Prepara a coreografia contemporânea com Nina Biernack. Cabelos soltos, sapatos confortáveis, sem ter que representar um personagem. Podia ser ela mesma. Assim ela adera à dança a partir desta experiência e vai dançar para a decepção de Dona Nina no Cisne Negro com Dona Uda Bittencourt, sendo contemporânea da Dani Bittencourt e da Beth Risoléu. O balé mais profundo, maravilhoso, de entrega que fez na sua carreira como dançarina foi quando ainda no Cisne Negro dançou a coreografia do Luiz Arrieta chamada Do Homem ao Poeta. Mesmo assim, chegando mais próximo da dança contemporânea, no balé teve destaque no personagem Mirta do balé Gisele. Presta audição para o balé da cidade de São Paulo, disputando uma de duas vagas entre 180 bailarinos. É aprovada e integra a companhia onde faz toda a sua carreira. Metade da carreira dançou e a outra metade foi assistente de coreografia, ensaiadora e diretora. Encontrou prazer dançando e se realizou ajudando alguém a dançar como ensaiadora. O ensaiador procurando manter o frescor, a qualidade e a originalidade da obra do coreógrafo. Dois momentos especiais. Um em Maceió, quando as condições do palco não davam para o trabalho que iriam dançar, que era Do Homem ao Poeta, do Luiz Arrieta. E assim foram dançar no chão, na frente do teatro. E a troca com o público em volta foi um acontecimento superior de dança. E outro momento especial foi na cidade de Volksburg, na Alemanha, dançando numa velha fábrica transformada em teatro. Lumena Macedo guarda gratidão por sua profissão, que lhe permitiu andar pelos lugares históricos em diversas partes do planeta e de ter trabalhado com grandes personagens da dança mundial, tais como Germania Aconi,
Angeli Preljocas, Sylvie Guilhem, Mauro Bigonzetti, Ohad Nahari, Oscar Arraes, Rami Levi, entre tantos. Na última semana deste mês haverá uma oportunidade para o público de Paracuru assistir a um espetáculo que é, ao mesmo tempo, um grande momento e é uma virada na história cultural da dança. Sempre tivemos a dança como corpo em movimento, com o balé um movimento sistematizado, de formas complexas, que exigem muita capacidade física e por isso mesmo a preparação física chega ao padrão do atletismo. Neste dia a arte será destilada em estado puro, não uma extração do espírito, posto ser corpo, mas revolucionária, porque o atletismo, no sentido de performance física, inexiste nesta dança, que será singular para o público de Paracuru. E o que verá não acontecerá tão cedo no Brasil inteiro. É algo como a explosão luminosa de uma estrela. É um evento raro na história da dança. Poucas vezes será possível se ter uma forte expressão artística em que o material principal da dança é exposto quase no limite da sua desnecessidade. E é invulgar esta apresentação porque é um dos fatos mais raros na história da arte. No palco do Centro Cultural da Escola de Dança em Paracuru haverá a junção rara dos grandes mestres da dança que transformaram a dança em São Paulo a partir do balé do Quarto Centenário, em 1954. Portanto, se encontrarão em cena os artistas que fundaram a dança paulista nos últimos 70 anos. O público de Paracuru assistirá Lumena Macedo, Mônica Mion, Iraciti Cardoso, Yoko Kada, Neide Rossi, Luiz Arrieta, Célia Gouveia, Marica Gidali e o Décio Otero. O espetáculo se chama Corpos Velhos para que servem? Uma experiência intergeracional em que a faixa etária, mesmo com mais de 20 anos de diferença entre eles, a dança, há movimento traduzindo histórias que por si compõe a arte dos corpos, realizando ação no reflexo da realidade humana. É o espetáculo da resistência. O básico é levantar-se de uma cadeira e daí tudo acontece. E o público presente ali encontrará a essência do que ficou de cada um. É além do corpo físico como matéria-prima da dança, que no caso já não tem mais importância em cena. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Lumena Macedo, que honra, que prazer, Lumena, ter você em Paracuru, nesse programa Paracuru, cidade que dança. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um enorme prazer, uma honra poder participar. Estou muito lisonjeada com o convite. Muito obrigada. Lumena, a gente quer conhecer um pouco da sua carreira, da sua trajetória artística, porque a gente vai provavelmente te conhecer pessoalmente. Em março, no dia 28 de março, está programado que você se apresenta aqui em Paracuru junto com mais 8 artistas maravilhosos, artistas que fizeram a história da dança desse país, artistas de um talento junto com você inquestionável. Eu estou ansioso para ver os Corpos Velhos, com a direção do Luiz Arrieta, que a gente vai falar disso mais lá na frente, para que as pessoas possam já escutar, né, desse trabalho que vai vir durante a Bienal Internacional de Dança do Ceará, que acontece também aqui em Paracuru, provavelmente no dia 28 de março. Mas, Lumena, você nasceu em que cidade? Como é que foi um pouquinho a tua infância nesse lugar que você nasceu? Eu nasci em São Paulo e sou paulista e paulistana, nasci na capital. Morei aqui a vida inteira, né? Na verdade, a minha entrada na dança foi uma coisa muito
Eu tive um pequeno acidente quando eu tinha 6, 7 anos, eu engoli engasguei com chiclete, e aí eu fiquei traumatizada, e eu não conseguia comer, e aí fui fazer ludoterapia, e a psicóloga sugeriu à minha mãe que eu fosse fazer dança. E aí eu comecei fazendo expressão corporal com a René Gumiel, que é outro ícone da dança. Nossa, paulista. Você me deixa falar um pouquinho da René Gumiel? Só te interrompendo um pouquinho. René Gumiel foi uma bailarina francesa que morou em São Paulo. Ela trabalhou até uma longa idade, morreu com 92 anos. A René, ela foi aluna do Kurt Jooss, aluna do Rudolf Laban, que é 2 expoentes da dança contemporânea. Trabalhou com Carlos Berg, trabalhou com Jean Cocteau, trabalhou com Stravinsky, olha só. E foi aluna de música do Stockhausen. Não era qualquer pessoa, é uma grande figura da dança brasileira, a gente pode dizer isso. Então, e foi lá que eu comecei a fazer expressão corporal, exatamente com ela, era até na Rua Augusta. Eu gostei, e aí de lá eu fui fazer balé, e a minha mãe tinha uma escola perto da minha casa que chamava-se Siva Balé. A Siva foi uma pessoa que ela era casada com um vagareza que fazia televisão, fazia teatro. Era um humorista da televisão. E ela tinha várias coisas na escola dela, que tinha a dança moderna, na época chamava moderna, e a dança clássica. E eu acabei fazendo os 8 anos lá, só que eu pulei, assim, 2 anos, que eu ficava assistindo a aula das mais velhas. Aí um dia ela falou, você quer fazer? Eu falei, quero. Aí eu prestei exame das mais velhas já, porque eu realmente era meio fascinada, né, com balé clássico e tudo. E de lá, quando fechou a escola dela, eu fui para Dona Lina, a Lina Biernacca. Que é outro ícone da dança brasileira. A Lina é responsável pela formação de grandes bailarinos, né? Paulistas e brasileiros. Uma polonesa que estudou com a Cecília Cash, foi aluna dela. Né? Ela estudou com a Bronislava Nijinská, né? Com a Maria Oleneva. Então, vem de uma tradição do balé clássico maravilhoso, uma boa formação. Ela é uma grande mestra, né? Uma grande mestra. E quando ela também fechou a escola dela, ela sugeriu que eu fosse... que primeiro, quando eu saí da Siva, eu fui para trabalhar com a Diador. Fui estudar com a Diador. Que foi primeira bailarina do American Ballet Theatre, assim, grande bailarina. Outra maravilhosa artista e mestra. Sim. E a Dia, ela tinha uma escola de dança que chamava-se Ballet Teatro. E no Ballet Teatro era ela, a Yara von Lindenberg, a Marisa Magalhães, as 3 eram as donas do Ballet Teatro. Mas também acabou fechando. Aí de lá a Di falou, olha, você precisa ir para uma pessoa muito boa, mestra. E ela que me mandou para ali na Biernacca. Fiz aula com Ismael Guiser também. Eu, assim, percorri vários grandes, né? Grandes mestres. Ismael Guiser, que foi do balé do 4º Centenário e que era um argentino, né, que acabou ficando em São Paulo e que dava uma aula maravilhosa. Ele tinha um humor ácido. Ele era fantástico, Ismael. Pena que ele não está mais entre nós, porque esse programa adoraria ter o Ismael Igor também junto conosco. Esses ícones, esses grandes mestres, eu passei por todos, né? Eu me sinto privilegiada. Sim. Eu era tão fissurada com a dança que eu faço aniversário em fevereiro, e aí eu sempre pedia para os meus pais de presente fazer o curso de férias. De dança de férias no balé estágio. Aí eu entrava às 9 da manhã e saía às 9 da noite. Tinha aula com a Márica, com o Décio, com o Ricardo Ordonhes. E eu tinha aula o dia inteiro com eles. Era assim,
Era o meu presente de aniversário, era isso. Marica Gidali e Décio Otero, que hoje estão no elenco do espetáculo que você também faz, né? Que faz um sucesso no Brasil inteiro. Para mim é um privilégio, uma honra. Eu me sinto assim realmente de poder estar dividindo o palco com esses ícones da dança. Eu sou a caçula dessa turma toda, né? Que o Décio está com 90, a Mari com 87. Então, são assim... É surreal, Flávio, é surreal. Parece que eu estou vivendo um sonho quando eu estou naquele palco, dividindo um espaço com essas pessoas, né? Que fizeram parte da minha trajetória, eram meus ídolos, né? Quando eu dançava. Então, alguns foram seus diretores? Sim, foram meus diretores. Luiz Arrieta foi meu diretor, meu grande coreógrafo. Que depois que eu saí na Adrenalina, eu dançava clássico, eu fui assim, fiquei famosa como a mista com a Cecília, porque eu era muito fortona, assim, né? A Mirta, que é um personagem importantíssimo no balé Gisele, né? Isso, a Mirta é a rainha das Uíris no segundo ato de Gisele. E eu era mista, né? E até hoje eu tenho gente que fala assim, nossa, sua Mirta é inesquecível, porque eu amava mesmo aquele papel. E aí dancei outras coisas com a Dona Lina, ganhei prêmios de melhor bailarina do primeiro concurso que teve da Funarte no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, várias coisas como balé clássico. Porém, foi muito interessante que nesse concurso eu tinha que apresentar 2 balés clássicos e um contemporâneo. E aí eu criei um contemporâneo lá com a Dona Lina, onde eu dançava de cabelo solto, com vestidão assim e descalça. E aí, Flávio, eu me encontrei, sabe assim, eu senti um prazer, uma liberdade, nossa, foi uma coisa assim que me conquistou aquele momento. Sim. Sem ter que representar um personagem como na dança clássica, podendo me sentir livre para ser eu mesma ali. Com os pés livres de um sapato que às vezes machuca e que você tem que dançar sorrindo quando a unha está caindo. É mais ou menos isso que acontece. Várias vezes eu dancei a unha nele, entendeu? E aí eu me senti realmente, me encontrei ali. E a Dona Lina até ficou muito magoada, que ela queria que eu fosse para o Municipal do Rio, seguir o caminho da Cecília, porque eu tinha uma técnica muito boa, e eu pensei em outra coisa e fui para o Cisne Negro. Aí dancei durante um ano e meio no Cisne com a Dona Uda. Eu fui contemporânea da Dani Bittencourt, que hoje é quem dirige, né, o Cisne Negro. Que é uma companhia tradicionalíssima brasileira, talvez a mais tradicional das companhias independentes brasileiras de dança. Sim, eu, inclusive, aí no Nordeste, dancei várias vezes com o Cisne, nos temporadas, turnês, e dancei com Beth Fisoléu, com a Dani, com a Mônica, com o Ledo, é toda uma geração, né? E aí de lá, eu nunca tinha feito, eu fiz uma aula e fui convidada pela Dona Uda para participar do grupo, não prestei uma audição, nada. E aí eu resolvi prestar uma audição no Balé da Cidade, porque eu nunca tinha feito audição. Foi uma loucura, tinham 180 mulheres e tinham 3 vagas, né? Então foi uma coisa que a gente passou o dia inteiro fazendo audição. Aí eu entrei, comecei a integrar o Balé da Cidade, onde eu fiquei toda a minha carreira, né? Eu me aposentei como bailarina no Balé da Cidade. Metade da minha carreira eu dancei e a outra metade do meu tempo de carreira, mais de 30 anos, eu fui assistente de coreografia, ensaiadora e diretora da companhia. Que foi uma coisa também que me surpreendeu, porque estar no palco é um prazer, né? Maravilhoso, é uma coisa só quem dança sabe. Mas eu encontrei esse prazer do outro lado também. Eu consegui
assim, me realizar podendo ajudar os outros a dançar bem, podendo preparar alguém para estar no palco. Isso me trouxe um prazer enorme também. O Balé da Cidade de São Paulo já se apresentou aqui em Paracuru, as pessoas se lembram muito dessa companhia, porque foi uma das companhias que fez mais sucesso na nossa praça. Paracuru é uma cidade que é muito da dança, sabe, Lumena? Eles vão assistir aos espetáculos, eles têm um poder crítico formado ao longo de 20 anos. E o Balé da Cidade de São Paulo é uma companhia que não sai da nossa memória. E na época que eu fui apresentar a companhia, eu disse que aquela era uma das, na minha opinião, uma das melhores companhias de dança do mundo, e eu continuo dizendo isso, que é uma das melhores companhias de dança brasileira e uma das melhores do mundo naquilo que faz. Tem um repertório incrível, feito por profissionais incríveis, tem um elenco que sempre foi um elenco de ponta, e tem trabalhos que se apresentam com uma perfeição, um profissionalismo. E aí que eu queria colocar você. Você é uma das pessoas responsáveis pela qualidade da dança, né? É um ensaiador que resolve isso. O diretor escolhe os balés, mas é o ensaiador que o coloca em cena, que traz essa qualidade de trabalho. É uma profissão que eu brinco, que ninguém conhece, ninguém enxerga, né? Mas quando eu vejo, assim, o meu trabalho sendo aplaudido, eu me sinto presente ali, recebendo o mesmo aplauso, entendeu? Porque eu sei que ali tem a minha mão de trabalho, né? Porque é aquela coisa, o diretor escolhe o coreógrafo vem, faz a obra, deixa a obra montada e vai embora. Seja ele brasileiro, seja ele principalmente estrangeiro, e o Balé da Cidade trabalha com muita gente fora. Então, quem mantém aquilo é o ensaiador, quem mantém aquilo é o assistente de coreografia, né? É ele que essa função de manter a qualidade, o frescor e a originalidade da obra, né? Manter a obra como foi criada pelo seu coreógrafo. Eu ia falar disso um pouquinho, mas já que você está tocando no assunto, eu vou pular um pouquinho o teu tempo de bailarina, porque a gente está seguindo mais ou menos uma sequência na linha do tempo. Mas já que você tocou no assunto, vamos explicar para o nosso público como é que acontece esse trabalho. O coreógrafo chega, você é escolhida para acompanhar aquele coreógrafo, você não larga o pé dele jamais, você respira junto com ele, você aprende todos os momentos. É assim. Todos os movimentos de todas as pessoas que ele pôs em cena. De todos os bailarinos, você enlouquece com aquilo tudo, você aprende aquilo tudo. Sejam os bailarinos ou sejam a música, tem que saber como é que chama isso? A iluminação. O figurino, como é que é o cabelo, como é que é a maquiagem, como é que é todo o balé. Nossa, Lumena, que fica responsável por aquela obra, né? Tem até um fato muito interessante, porque tem um coreógrafo israelense que chama-se Itzik Galili, que montou um balé para o Balé da Cidade chamado Linha Curva. E o Linha Curva, ele era um balé extremamente inteligente, interessante, onde havia 7 por 7 quadrados no palco, 49 quadrados e 28 pessoas dançando. E aí, cada passo que a pessoa dava, o palco era dividido em 49 quadrados. Cada passo que a pessoa dava, ela acendia uma luz naquele quadrado. E aí, cada passo era uma nota musical. 1, 2, 3, acendia 4, 5, 6, acendia outro, 7, acendia 8, dependia da coreografia, a luz ia dançando junto. Meu Deus então do céu. Foi um trabalho assim que eu ajudei a criar a parte coreográfica, né? Eu era assistente e ajudei a fazer a luz desse espetáculo. Eram 178 efeitos de luz. Que era você que sentava lá do lado do iluminador, porque
eram luzes precisas, elas tinham que entrar junto com a nota musical, que muitas vezes o iluminador não conhecia essa nota, era você que conhecia. Isso. Sim. Aí, esse balé, geralmente, ele era dançado com música ao vivo, era percussão. Então, ele tinha um aparelho que punha no ouvido que chama click track, e que dá o beat musical, e aí o efeito foi feito no computador, no programa, e aí você disparava a música junto com o efeito musical. Então eles iam, através daquele click track, eles iam tocando e a luz ia acendendo. Toda uma coisa computadorizada, mecânica, né? E assim, depois que, quando a companhia compra uma obra, ela é exclusiva por 5 anos. Depois de 5 anos, essa obra pode ser feita em outro lugar. Sim. E aí o ITSEC me convidou para recriar essa obra em Londres. E aí eu fui para Londres, para o Humbert Dance Company, para montar a linha curva lá. Eu fiquei 5 dias em dezembro, depois voltei em abril e fiquei 1 mês para terminar de montar o balé. E assim, os ingleses são pessoas muito, como eu vou dizer, sem ser pejorativo, mas assim, mais travadas, né? Não tem aquela ginga brasileira. E esse balé linha curva, ele era um balé que tinha ginga, que tinha swing, porque ele é feito de percussão. Então, assim, uma música que vai no sangue, né? Sim. E aí foi muito difícil conseguir que aquelas meninas relaxassem o quadril, que elas se soltassem, e elas questionavam o figurino, e questionavam tudo. Foi um trabalho muito, sabe, muito difícil. E tem uma cena em que um rapaz começa a fazer fouetê e o amigo dele pula por cima da perna. É uma cena sensacional. E aí, no fim, ele pega o rosto do rapaz e fala yes! E dá um beijo, assim, um selinho na boca. E os meninos não queriam fazer essa cena. Olha, a gente acha que preconceito é só no Brasil, na Inglaterra também. Aí eu sei que eu tive que conversar muito com eles e não sei o quê, e até bati uma aposta. Eu falei, olha, vocês vão ser de cena aberta. E ele falou, você tá louca. Porque isso, na Europa, aqui na Inglaterra, nunca vi um balé se aplaudir de cena aberta. Eu falei, vamos bater uma aposta? 10 libras, cada um. Pode bater. Fizeram lá a aposta. Flávio começou o espetáculo na hora desta cena, a hora que ele deu o selinho no rapaz, a plateia veio abaixo aplaudindo. Olha só. No seguinte, estava cada um lá com 10 libras. Voltou mais rica para o Brasil. E, além disso, esse balé ganhou lá Oliver, que é o prêmio de melhor balé do ano. Então eu brinco que assim, eu fui premiada como bailarina e me sinto premiada consistente também. Olha, eu conheço o balé e ele é dificílimo, assim, só uma grande profissional pode remontar aquilo. Eu já assisti, realmente é algo extremamente preciso, tem uma qualidade artística impressionante. Mas, Lumena, vamos lá, voltar um pouquinho. Para você fazer esse trabalho, você teve que passar por alguns coreógrafos ou por alguns trabalhos durante a tua carreira de bailarino e acumular um conhecimento, porque isso é conhecimento, musical, coreográfico, técnico, de iluminação, de figurino, que pudesse te levar a esse lugar. Você fez uma audição para o Balé da Cidade de São Paulo, que foi uma audição dificílima, muita gente querendo entrar, então ele já pega o bailarino que melhor ele vê para aquele ali. Qual é o primeiro balé que você dança? Como é que é a tua estreia no Teatro Municipal, se foi lá de São Paulo, com o Balé da Cidade? Então, com o Balé da Cidade, na verdade, foi engraçadíssimo, porque eu entrei em outubro, já estavam todos os balés prontos, e aí ia ter um balé que chamava-se... Puxa vida, agora me fugiu. O nome dele é Os 12 Trabalhos de Hércules, esse é outro nome.
que é conhecido por outro nome, não é Carabá, é da Suzana Yamauchi e do João Maurício. Me fugiu o nome agora, Flávio. Suzana Yamauchi, que foi uma bailarina também incrível, foi diretora da escola de dança, né, de São Paulo. Isso. Não se preocupa, a gente na apresentação a gente pesquisa e coloca para o nosso ouvinte saber, não, sem nenhum problema. E você já estreia, você entra em setembro, já estreia nesse mesmo ano? E aí eu já estreiei nesse balé em seguida, mas fazendo algumas partes meio figuração, assim, né? Isso foi em 84. No ano seguinte, o Oscar Arraes veio remontar Cantares. Comecei a dançar Cantares, eu era substituta da Mônica Mion, e a Mônica estava grávida. E aí, dia do nada, mas não foi nem o municipal, na verdade, porque o municipal fechou para a reforma. Então a gente passou a dançar todos os nossos balés no Teatro Sérgio Cardoso. Que é um teatro maravilhoso. Mas, Lumena, me dá um tempinho, deixa eu falar dessas duas pessoas, porque é importante que as pessoas falem, saibam quem são as pessoas que você está falando. Oscar Arraes é, a minha opinião, o maior coreógrafo latino, um argentino, fez trabalhos maravilhosos, ele contribuiu muito para que o Balé da Cidade fosse o Balé da Cidade. E a Mônica Mion é uma colega sua, que a gente vai falar daqui a pouco, que está nesse trabalho que você está se apresentando agora, e que talvez, se eu não me engano, foi a diretora do Balé da Cidade que mais tempo ficou na direção. A Mônica ficou muito tempo, né? É uma pessoa também incrível. Ela ficou 10 anos na direção do balé. Sim. Ela pôs uma identidade realmente de diversidade no Balé da Cidade. Sim. Aliás, foi na gestão dela que eu comecei a trabalhar como assistente de coreografia, né? Em 2001. O Oscar é concurso, né? O Oscar Arraes tem os trabalhos os trabalhos mais marcantes no Balé da Cidade, que é cenas de família, como é que chama? Mulheres, Cantares, são trabalhos que foram se perpetuando e sendo remontados durante anos no Balé da Cidade. São trabalhos atemporais, né? Sim. Eles são maravilhosos, eles não são trabalhos que são datados de tão especiais que eles são, né? O Oscar Arraes depois trabalhou e dirigiu o Balé de Geneve durante muito tempo, né? E nesse Balé Cantares tem um trio, tem um quinteto e tem um solo. E eu brinco que eu passei por tudo, porque eu comecei como substituta da Mônica, né? Mônica Mion. E aí ela engravidou, do nada a barriga dela apareceu, e aí a Cleusa, que era assistente de direção, falou, olha, hoje você vai dançar o lugar da Mônica. Eu, oi? E aí, do nada, cheguei no teatro, tive que pôr figurino e já fui dançar no lugar dela. Não sei se foi assim com você. Na Passalacqua, que era onde vocês trabalhavam, acredito, nessa época, tinha um pedaço da sala, assim, do lado, que se chamava o chiqueirinho, o cercadinho. E muita gente já relatou isso, que ficava no chiqueirinho aprendendo ali, ninguém olhava. E de repente, assim, hoje à noite, maquiagem e cena. E assim do nada. Aquele chiqueirinho ali, meu filho, olha, se ele falasse, porque que o povo trabalha naquele chiqueirinho até hoje, né? Até hoje não, porque agora eu não tenho mais lá para falar. Mas até que encerrou o ciclo da Passalacqua, o chiqueirinho era famoso. E eu ficava lá no chiqueirinho aprendendo lá o lugar dela. Por último, eu dancei o trio e depois eu virei a solista do balé. Então eu passei por todos os papéis que tinham nesse Cantares, né? E foi muito interessante. E aí nós voltamos para o Balé da Cidade, para o Teatro Municipal, olha, eu não vou me lembrar com que balé. Mas foi quando eu estava assim, no auge da minha carreira, que eu também gremiei o APCA, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, né? Como melhor bailarina do ano. Também no Balé da Cidade, eu fui premiada com a PCA. E... Você lembra por qual balé ou foi pelo um conjunto de trabalhos? Pelo conjunto de trabalho, como melhor bailarina, sim. Mas na época eu estava dançando muita coisa do Rodrigo Pederneiras, do Grupo Corpo, que ele veio montar alguns balés no Balé da Cidade. A gente tinha um balé que chamava Brahms, que era uma pintura,
balé maravilhoso, tocado também com 2 pianistas, 2 pianos ao vivo. Aí depois ele montou Mozart, que era um balé com música de Mozart. Ele montou alguns trabalhos no balé nessa época de 89 e 90, que foi quando eu ganhei o meu PCA, né? E na minha carreira, aí eu também tive minhas pausas, que eu engravidei, tenho 2 filhos, e hoje já são homens, né? Agora hoje eu tenho até uma netinha. Ah, que legal! Só homens na minha família, e veio uma menininha de neta, que é a paixão de todos. E aí eu fui seguindo minha carreira, me aposentei no Balé da Cidade, né? Como bailarina. Que outros balés assim que você destaca na tua carreira? Assim, você dançou 10 anos. Vitor Navarro, alguma coisa? Né? Sim, tem os coreógrafos Vivaldi, estrangeiros, a Had Nahari. Danças sacras, Vivaldi, esses são todos do Vitor Navarro. Tem os balés que eu dancei do Gagix Malian, que era Máscaras do Tempo, que era maravilhoso. Tem uma obra-prima que eu dancei, não no Balé da Cidade, no Cisne Negro, que eu digo que foi o balé mais profundo, maravilhoso, de entrega que eu fiz na minha carreira, que chama-se Do Ó Meu Poeta, de Luísa Rieta. Esse, para mim, o balé que eu mais amei. Como é lindo, Luísa Rieta, que coreógrafo, que homem emocionante. Eu tô dizendo isso quase como uma declaração de paixão, porque eu sou muito apaixonado pelo trabalho dele. Eu sei que ele é uma pessoa difícil, eu sei que ele é uma pessoa muito exigente, muita gente acha ele muito exigente, mas não há como ter a qualidade do trabalho dele sem essa exigência. Não tem. Esse balé do Ó Meu Poeta, que era com uma música de Kaoff, lá, Carmina Burana, é a coisa que eu mais linda, mais emocionante, mais completa que eu fiz na minha vida. Era um balé que a gente ficava 1h10 inteira dentro do palco, dançando, eram 10 pessoas, 11 pessoas, e você saía, assim, exaurido, mas de emoção, de prazer. Assim, para mim, indescritível. Realmente a coisa que eu dancei que mais me deu prazer na minha vida, na minha carreira. Pois ele citou você quando deu a entrevista para o nosso programa. Ele fala a mesma coisa, que você fez do balé dele ser muito mais do que ele tinha feito. A tua contribuição como artista elevou a qualidade do trabalho dele. Muito lindo. Nossa, que legal. Mas foi. Outro trabalho para mim que foi maravilhoso foi do Vitor Navarro, Danças Sacras e Profanas. Sim. Cantares foi uma coisa muito especial, eu tinha um amor por aquele balé. O balé do Pederneiras, esse Brahms, era uma coisa assim, chamava Variações por um Tema de Haydn, que foi quando eu ganhei. Também era um primor, sabe, assim. São muitos balés, sabe? Eu não tenho como te falar. E lugares, Lumena, lugares especiais, assim, às vezes a gente dança um balé num lugar e às vezes esse mesmo balé para um outro público, ele tem uma diferença, não sei, nos causa algo que vem do público, que os torna diferentes. Quais os lugares, assim, onde você se apresenta, que você diz aqui foi especial, aqui eu deixo um pouco de mim, do meu trabalho, da minha vida? Olha, eu vou te dizer que teve um espetáculo que nós fizemos em Maceió, eu não me lembro exatamente o nome do teatro, que era com o Balé Cisne Negro, que foi do Ó Meu Poeta. E aí o Fernando Guimarães, que era o diretor cênico do Cisne Negro, e quando ele foi ver o teatro, tinha uma coluna no meio, não tinha como dançar. E aí ele montou um palco no chão, assim, fora do teatro, então o público ficava sentado ao redor, sabe? Olha, e foi uma coisa, era uma troca, que foi uma das coisas mais lindas da minha vida.
Tinha uma cena que a gente punha a mão como se estivesse caindo uma gota d'água, aí veio uma menininha, olhou a minha mão e veio dar um beijo. Olha, Flávio, uma coisa assim. Nossa Senhora! Nossa, foi uma troca, uma coisa maravilhosa. Depois a gente dançou, nós fizemos uma temporada em Wolfsburg, que é a cidade de Volkswagen, na Alemanha. Era um teatro, nessa temporada lá, eu não dançava para assistente. E era uma velha fábrica que eles transformaram no teatro. Uma das coisas mais lindas que eu já vi. Era um espetáculo o lugar, sabe? E você via a transformação daquela fábrica abandonada num espaço para dança, para arte. Foi assim, foi uma viagem maravilhosa. Nós viajamos muitos anos. Sim. Né? Eu acho que na gestão da Mônica Mignon foi quando o Balé da Cidade mais dançou fora do Brasil. Assim, eu acompanhei um pouco esse período. Sim, era uma coisa assim, a gente às vezes ia 2 vezes por ano viajar. Mas eu tenho uma temporada que foi muito especial, quando eu ainda dançava, que nós fomos dançar em Israel. Nós dançamos em Jerusalém, num teatro maravilhoso. Depois disso, a gente tinha um gap ali. A gente ia ficar uma semana para ir para a Alemanha. E aí, eles acharam mais interessante que a gente permanecesse. Ficava mais barato permanecer na Europa, lá em Israel, do que voltar para o Brasil e depois ir de novo para a Alemanha. Então, nesses 5 dias, a gente foi fazer uma turnê por Israel e fui conhecer, era na gestão do Posse, fomos conhecer o Mar Morto, fomos conhecer o Rio Jordão, fomos a Galiléia, fomos a Belém. Foi uma viagem assim inesquecível. E em seguida nós fomos dançar na Alemanha Oriental, nós fomos dançar em Weimar, assim que tinha caído o muro. E em seguida fomos conhecer um campo de concentração. Então, Flávio, foi uma viagem marcante na minha vida, assim, inesquecível, né? Você conheceu os 2 lados da história do mundo, né? Da história recente que marcou toda a humanidade, sim. Não é? E num privilégio de você estar indo fazer a sua arte e ainda de presente ganhar essa oportunidade de conhecer 2 países antagônicos da história do mundo. Então, assim, eu tive realmente privilégio, oportunidades com a minha carreira que eu desejo que muitas pessoas possam ter, sabe? Dessa cultura de você viajar, de você saborear outras culturas, outros universos, de você se apropriar daquele momento. Olha, eu fui muito privilegiada na minha carreira. De poder se expressar, falar para outras pessoas, com outras línguas, com outras vivências, e ser aplaudida por isso. A receptividade deles é uma coisa inigualável. E você realmente ser aplaudido durante 10, 15 minutos sem parar. Há uma valorização pela arte, pela dança na Europa, que às vezes a gente se surpreende. É uma coisa linda, entendeu? Então, isso eu sinto que a gente precisa ainda alcançar aqui no nosso país, sabe? Essa coisa... Isso é uma criação de público, né? Uma criação da cultura, da arte, das pessoas valorizarem o que a gente tem de bom, valorizar o teatro, a dança, a literatura. Eu acho que é o que falta, né? A gente conseguir ainda para se tornar um Porque país. Tudo vai começar nesse encontro entre artistas e público. Um artista não sobrevive sem o público não pode valorizar completamente aquilo que vê se ele não ver continuamente, porque é um aprendizado. Exatamente. Então, é desse encontro um aprendizado, exatamente. Isso. Lumena, vamos falar agora um pouquinho da tua participação e da tua contribuição como ensaiadora, como assistente de coreografia no Balé da Cidade. Vamos pensar assim numa cronologia.
como é que você começa, quais os primeiros trabalhos, mas quais foram os trabalhos mais importantes que você remontou para aquela companhia e quais os coreógrafos que você disse, poxa, que cara genial esse cara. Nossa, a gente se apaixona quando a gente encontra uma pessoa genial, né? Próximo a gente, não, seja bailarino, seja coreógrafo, seja diretor, mas a genialidade assim sempre me apaixonou muito. Eu ficava maravilhado. Nossa, quando eu dancei primeira vez com a Natália Makarova, né, no mesmo espetáculo, eu olhava aquela mulher quase com um olhinho de criança daqui de Paracuru, meu olho brilhava, eu já era quase um senhor, né? Márcia Aidê, Fernando Burrone, né? Eram pessoas que estavam num patamar muito distante do meu, e essa proximidade parece que eu ganhava de presente algo que eles deixavam comigo para o resto da vida. E no fundo é isso mesmo. Eles deixam com a gente algo desse talento enorme. Então, assim, quais foram essas pessoas que passaram pela tua vida? Olha, Flávio, foi tanta gente que, olha, assim, eu trabalhei com Germânia Coni, né? Que ela veio montar o Grande Z, né? Que a gente viajou o mundo com esse balé. Uhum. Deixa eu só falar um pouquinho. Teve uma época da minha vida, vou só te interromper, você me perdoe. Eu preciso contar para os meninos de Paracuru. Teve uma época que a nossa escola ela serviu de modelo para a formação do Balé Nacional e da Escola Nacional de Dança de Cabo Verde. E eu fiquei 4 anos indo e voltando, fazendo esse negócio. E um dia eu disse assim, eu tenho que conhecer esse trabalho da Germânia Coni faz no Senegal, porque é uma coisa impressionante aquilo. E fui para o Senegal. Cheguei, eu escrevi, antes ela me disse que me receberia. Eu chego, era uma sala de areia imensa, com um galpão enorme, umas pessoas com a música ao vivo, e ela sentada em cima de uma pedra, igual a uma rainha. Aquilo nunca mais vou esquecer da Germânia Coni, aquela figura, uma rainha. Ela era uma rainha. Uma rainha, mas ela era uma rainha. Sim. Acho que ainda é, eu não sei se ela já faleceu. Não, ela é viva ainda. Uma entidade. Ela é uma entidade, ela é um ser que ela transborda energia, é impressionante, né? Você a conheceu lá, você sabe esse poder dela. Sim. Essa energia que ela tem é uma coisa excepcional. E um ser humano, Flávio, maravilhoso, né? Então, assim, eu tive esse privilégio. Depois eu trabalhei também, eu também tive o privilégio de aprender algumas línguas, então eu falo inglês, falo francês, então isso também facilitou muito a minha carreira como assistente, porque vem vários coreógrafos e você precisa se comunicar, né? Sim. Hoje tem muita gente que fala 2 línguas, mas antigamente não tinha, então assim, as pessoas não entendiam o inglês, então elas não conseguiam se comunicar, mais ainda o francês, né? E também eu trabalhei com Angelin Prejocat, que veio montar um balé para o Balé da Cidade, que antes dele veio a assistente dele, que chama Sylvie Bidegain, e que me ensinou muito como assistente também, sabe? Porque quando os coreógrafos mandam alguém para fazer a remontagem, depois ele vem para finalizar. Alguns coreógrafos trabalham assim, como eu fiz em Londres, né? Eu fui, remontei, depois o Etsy Galili foi para finalizar a obra. Essa pessoa te ensina demais, sabe? Então, eu aprendi muito com ela também, a maneira dela trabalhar como assistente. E esse balé também era icônico, maravilhoso, que o Prejocat montou. Também tive esse prazer. Depois trabalhei com Mauro Bigonzetti, um italiano, que veio montar um balé que chamava Zona Minada, maravilhoso. Foram muitos, assim, sabe? O Raj Naharin, depois Oscar Arraes. Que são pessoas que fazem parte da história da dança, né? Assim, são pessoas que são reconhecidas mundialmente como a nata da coreografia do século XX para o século XXI, ou pelo menos a segunda metade do século XX e começo do século XXI. Parabéns, Lomena, eu fico cada dia mais impressionado assim, com esse nosso, né,
às vezes a dança brasileira é tão pouco festejada, quando a gente vê depoimentos como o seu, por exemplo, de você ter trabalhado com pessoas da dança do mundo e pessoas da dança que são vistos e elogiados em Londres, em Paris, nas grandes capitais, Nova York, né? E aí você esteve ali pertinho deles, você trocou com eles. Não, sempre é um privilégio, né? Sempre, porque cada um tem uma história de vida. Tem um Rami Levi, que é também israelense, que montou um balé também maravilhoso. Então, são tantas trocas, né? E isso é tão gratificante, você cresce tanto, né? Vendo a história de vida, a história do país, da cultura de outros, porque eles sempre trazem essa coisa, né? Eu até brinco que os israelenses, eles têm uma coisa de... no geral, quando eles montam balé, sempre tem uma potência e uma vontade de se libertar. É uma coisa que acho que vem da cultura deles, sabe? Então, assim, eu trabalhei com vários israelenses e eles têm isso em comum, essa coisa da potência, sabe? Da liberdade, do grito, É muito lindo, né? E é isso, né? Você vê que é uma coisa enraizada neles, isso, né? E que cada um que vem deixou um pouquinho do seu saber com você e que você vai passar isso para outras pessoas, ou você já passou isso para outras pessoas, porque a partir do momento em que você replica esse trabalho, você também está fazendo isso. Lumena, vamos falar, a gente já está quase no fim do nosso programa, é rapidíssimo que passa. Vamos falar um pouco do balé que provavelmente eu estou dizendo que vai, que é para dar sorte, porque eu queria muito te ver dançando na nossa cidade. Chama-se Corpos Velhos, para que servem? Como é que foi essa junção? De quem foi a ideia? Vamos falar um pouquinho disso. Um dia você chega em casa e recebe um telefonema e diz, vamos fazer isso? Como é que foi isso? Esse projeto é um projeto do Luiz, né? O Luiz Arrieta. Ele tem uma história, né, uma vida de dança, e eu cheguei a trabalhar por um tempo no Museu do Teatro Municipal. Então eu fiz catalogação de acervo, etc. E ele queria fazer a digitalização do acervo dele. E aí, desde o começo, ele me chamou para ajudá-lo nesse projeto. Então, o projeto tem várias frentes, esse projeto que deu resultado aos Corpos Velhos. Numa frente foi a digitalização de todo o acervo dele, que ficou maravilhoso. Outro, ele deu aulas, né? Ele deu uma aula magna para várias pessoas. E o terceiro era a criação de um espetáculo. E ele quis juntar nesse espetáculo essas pessoas que tiveram muita importância ou participaram muito da vida dele. Vamos lá dizer quem são essas pessoas, por favor. Tem Lumena Macedo. Então tem eu, Mônica Mion, Iraciti Cardoso, a Yoko Okada, Neide Rossi, o Luiz Arrieta, a Célia Gouveia, Marika Gidali e Décio Altero. Somos 9 pessoas. Foi muito difícil reunir esse elenco? Foi muito difícil convencer essas pessoas a voltar à cena? Olha, foi, eu diria, trabalhoso. Foi um trabalho de formiguinha assim, que o Luiz foi fazendo. No começo as pessoas estavam meio arredias, né? Porque é muito difícil, né, Flávio? Uma pessoa como a Marika, como o Décio, que foram ícones da dança brasileira, os devastadores do universo, que foi para a Amazônia, foi Pará, foi para... Né? A América Latina inteira foi... Eles influenciaram a dança da América Latina. Eles levaram a dança para lugares que nunca sequer, para o Xingu. Então, são pessoas que têm uma história de dança e de repente se despojar disso tudo para se mostrar no momento presente. O Décio usa 2 muletas, ele usa andador, ele anda de cadeira de rodas e ele está lá em cena, entendeu? Com 90 anos. A Marika usa muleta, sabe? As pessoas estão fisicamente completamente diferentes do que eram. E Yoko está num processo, infelizmente,
do Alzheimer avançado. Então, assim, é um trabalho, assim, realmente de você se despojar, de você se desnudar e deixar ali a sua alma, porque o seu vigor físico, seu vigor biológico, né, não existe mais. Então, ali é a essência, né? E foi muito difícil, né, as pessoas... Do que fala, Lumena, assim, do que é que Corpos Velhos, qual é a mensagem, se existe ou se ele conta apenas a trajetória de vocês, o que é que fala esse espetáculo? Olha, esse espetáculo, na verdade, eu acho que ele fala de resistência, sobrevivência, de essência, né? Porque ali naquele palco você vê as pessoas despojadas de vaidade, né? Se mostrando desnudadas como estão hoje, na tentativa, e assim, o básico é levantar de uma cadeira. Uhum. Esse é o movimento básico, e dali surge tudo, sabe? E que é, assim, às vezes, um esforço nesse momento surreal, de você conseguir ficar em pé, né? É o básico da vida, já não é mais a dança, é a essência do ser humano. Como é que a plateia recebe? Como é que é a receptividade da plateia? Olha, é extremamente emocionante, Flávio. Extremamente. Realmente, a plateia vem abaixo, porque é muito bonito, é muito bonito. É emocionante. Eu, durante os ensaios, milhares de vezes chorei, porque é muito lindo, né? Você vê o ser humano na sua... plenitude, eu acho que está ali na plenitude, na sua maturidade. Exatamente. Realmente a essência do que ficou de cada um, sim, né? Sim. De cada pessoa como ser humano. E esse despojamento de vaidade é muito bonito, é muito bonito. Tomara que a gente consiga estar aí presente para que vocês possam compartilhar, né? Porque é um compartilhamento é um momento de emoção, é uma coisa que fica além do físico, passa do físico. O físico já não tem mais importância ali, sabe? Uhum. Então é muito bonito. É o auge da arte, eu acho que quando a gente ultrapassa, você consegue dançar já sem o corpo, é porque a arte já te dominou de uma forma que você pode fazer qualquer coisa, com toda essa bagagem artística que essas pessoas tiveram durante todo esse tempo. Lumena, a gente vai preparar, a gente teve uma reunião na escola, nós vamos voltar de férias agora, e nessa reunião a gente planejou, na verdade um planejamento, de que todas as aulas de história da dança a serem dadas na escola até a vinda de vocês, a provável vinda de vocês, eu ainda falo provável porque eu sei que é um espetáculo difícil de sair, de São Paulo, mas que a gente está na torcida enorme, mas todas as aulas de história da dança que a gente vai dar vai ser sobre essas 9 pessoas, sobre o legado que essas 9 pessoas deixaram e deixam e ainda estão no palco, que isso é uma lição, nossa, essa lição eu acho que é a coisa mais linda que vocês vão deixar como artistas, de se esquecerem da idade, de se esquecerem talvez de um corpo que vocês dominaram de uma forma extremamente capaz, todos ali foram artistas fantásticos, e se despojarem disso para mostrar a alma. Isso não tem preço. Muito obrigada. Isso é emocionante, eu já me emociono antes de ver. Não sei como é que eu vou conseguir assistir, mas eu vou chamar toda a minha cidade para ver vocês. Lumena, muito obrigada. Muito obrigado você pelo seu talento, muito obrigado pela contribuição que você deixa para a dança brasileira, que você ainda nos dá para a dança brasileira. Muito obrigado por ser um exemplo para as novas gerações
de garra, de trabalho. Muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras, Flávio. Tá? Realmente me emociona. E eu espero que, estando em Paracuru, a gente possa conhecer um pouquinho da nossa cidade. Nossa cidade é linda. Tem um mar esmeralda com dunas brancas, falésias vermelhas. É um lugar super lindo. Eu espero poder levar vocês num barzinho na praia para a gente tomar uma cerveja, uma caipirinha, seja lá o que for. Nossa, é meu sonho estar perto de vocês. Vou estar torcendo por esse momento. Obrigado, Lumena Macedo. Muito obrigado, viu, pela generosidade. Um beijo enorme. Um grande beijo, Flávio. Muito obrigada, viu? E até março, se os céus, eu tenho certeza que vão nos dar esse presente. Um abraço imenso. Até março. Até mais. Beijo, Flávio. Obrigada. José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos você para no próximo sábado, às 18 horas, mais um Paracuru, Cidade que Dança.